Fala pessoal, beleza? No primeiro vídeo, né, que eu fiz, usando Ceph com Proxmox, nós abordamos um pouco de disaster recovery, né, usando o RBD Mirror, né, entre dois data centers. Uma questão bem básica ali, mas acho que já deu para trocar uma ideia legal, né, compartilhar um pouco daquela função e tal. Nesse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um cenário bem básico, tá? Todo mundo conhece aí, três nós, né? Que já fez um cluster básico com Proxmox e Ceph, né? Três nodes. Aqui, como eu estou em laboratório, eu tenho poucos discos, né? E só que qual é que é a demanda? O que pega aí? O cenário é o seguinte. Quando a gente vai falar de grupos de posicionamento, né, que são os placement groups, que nesse meu caso eu estou usando 128 grupos de posicionamento, né, em um pool replicado de 3/2, a conta é basicamente o seguinte, né, são 128 grupos de posicionamento, né, vezes o size do meu pool, né, que são 3, divididos pela quantidade de USDs do meu cluster. Então, com isso, a gente consegue ter um número, uma divisão lá paralela, né, de acordo com a potência mais próxima de 2 aqui, né, dentro do cluster. Então, o meu cluster vai orçamentar proporcional aos OSDs aí, vai gerar um paralelismo bacana dentro do cluster. Mas o que acontece? O que nós temos que fazer aqui? A demanda do meu cliente é o seguinte, cara, eu tenho três regiões, três data centers, e eu quero prover alta disponibilidade para os meus usuários, para os meus clientes, né, quem está rodando, para os meus serviços que estão dentro do meu data center. Né? Aí o que acontece? Até aqui, tudo bem. Nós estamos usando um pool 3/2, né? A gente está usando pool do tipo replicado, poderia estar usando o Erasure Coding lá, né? Perfeitamente. Só que aqui acaba deixando o cenário um pouco engessado. Por quê? Olha só. No caso de três nós, eu vou, por exemplo, vou estar dando um reboot aqui, né? O meu posicionamento de réplicas, hoje dos grupos de posicionamento, o meu domínio de falha por host. O que isso quer dizer? Que nenhum dado, né? Por exemplo, o meu cliente senha aqui, esse container de DNS, ele tem 1 GB, né? Esse 1 GB, quando ele entra no cluster, que o cluster vai fazer, que o hash junta lá o ID do pool para gerar um ID de PG, né? Que já existe um ID de PG, mas vai movimentar o objeto para dentro de um PG, ele divide, ele fragmenta isso em milhares de objetos, né? E divide esse conteúdo entre os nodes, né? Entre os hosts lá, que são os meus domínios de falha. Ok, até aí tá tudo certo. Mas esse modelo, quando é por host, né? Eu acabo que eu tenho três regiões a distância, né? Cada data center a 100, 200 quilômetros de distância, você acaba tendo um problema na escalabilidade. Por quê? Como vocês viram, eu acabei de dar um reset aqui no Node 3, tudo seguiu funcionando, ok, perfeito. Né? Se nós estivéssemos usando também um 2/1, não teria nenhum problema, tá, pessoal? Eu vejo uma confusão bastante grande, às vezes, do pessoal confundindo a questão do grupo de posicionamento, da réplica, né? E basicamente é o seguinte, se eu tivesse um 2/1, eu teria, como o meu domínio de falha é host, né?
eu vou movimentar uma réplica, por exemplo, no Node 1 e uma réplica no Node 2, ou uma no Node 3 e no Node 2. Mas a regra é, você nunca vai manter uma mesma réplica de dado dentro do mesmo host. Então, você ainda está bem protegido, tá? Não vejo nenhum problema em usar um 2/1 num cenário, vamos dizer assim, de hardwares novos, né? Equipamentos que você está tirando da caixa aí, porque para você perder dado, né, teria que, por exemplo, num 2/1, perder o SD1 e o SD5 ao mesmo tempo, simultâneo. Né? Então, aí você poderia perder dado. Diferente disso, se você teve uma falha aqui, nós vamos pegar a paridade das outras réplicas disponíveis, né? A outra réplica, que nesse caso, quando é um 2/1, você tem réplica primária de PG e réplica secundária. Né? Se você tem um 3/2, você tem réplica PG primário, PG secundário e PG terciário. Né? Um PG aqui, outro PG aqui e outro PG aqui. Tá? Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, porque tem muita teoria, muita prática também, né? Num contexto geral de CEF, e isso eu costumo abordar nos meus treinamentos. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte cenário. Se eu precisasse, né, vamos considerar que esse cluster da Newfront aqui, ele é um cluster de 3 regiões, que é o data center aqui no Rio Grande do Sul, um data center em Santa Catarina e um data center em São Paulo. Tá? Qual é que vai ser o meu problema? Se eu adicionar um quarto node aqui, na região de São Paulo, se por acaso eu perder a comunicação do meu cluster, né, dos meus nodes que estão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com São Paulo, eu vou ficar fora. Ah, mas por que isso? Cara, é básico. Porque a minha réplica, tá? As minhas réplicas, o meu domínio de falha é por host. Tá aqui, pessoal. Ó. A minha regra, que eu estou usando atualmente, que é essa Newfront, ela está fazendo o posicionamento, né? Ele está propagando esse dado com domínio de falha host, usando todas as classes que eu tenho. Steep Take Default usa HDD, SSD, NVMe, tudo que você tiver. Se eu fosse especificar a classe, dependendo do pool que eu vou criar, se eu vou fazer cache tier, enfim, eu poderia especificar se era uma classe somente HDD ou SSD. Mas enfim, como é por host aqui, se eu tiver 2 hosts numa mesma região, esses 2 hosts vão ter réplicas. Por quê? Porque eu posiciono o meu dado, né, de acordo com um domínio de falha por host. Tá tudo certo. Só que nisso, como eu teria o Node 3 e o Node 4 lá na região de São Paulo, no momento que ficar fora lá, derruba todo o meu cluster. Eu perdi réplica, eu tô fora, entendeu? Então, cara, como é que eu evito isso? Você tem que redesenhar. Se você quer crescer, né, de acordo com um data center, com região, você tem que estruturar isso, fazer com que o seu domínio de falha, né, seja lá o data center ou rack, enfim, podemos usar esses tipos todos aqui, né? Chassi, host, sala, enfim, zona, beleza. Qual é que é a saída? O melhor de tudo é fazer quando você não tem muito dado, porque vai gerar movimentação de dados, né? Então é uma reestruturação física, basicamente, do teu data center, e o teu crush map vai entender que tudo mudou. Então isso vai gerar uma movimentação de dados, né? Para resolver esse problema, o que você tem que fazer para você conseguir escalar e não ter problema que uma região, embora ela tenha mais hosts, né, um data center tenha mais host e o peso seja maior, não fique fora do seu cluster. A gente tem que ajustar todo o crush map. Tá? A gente vai ter que compilar um novo mapa de crush, adicionar os buckets todos aí, né, para a gente poder escalar. Então, aqui eu já trouxe, tá? Eu já tenho pronto aqui o meu um mapa compilado, né? E eu vou fazer agora, vou mudar toda essa árvore aqui, tá? Eu vou segmentar tudo por data center, né? Por adicionar bucket de data center, sala, rack, né? Vou mudar o meu domínio de falha ali também
para data center, né? E eu vou estar replicando o dado, ao invés de replicar por host, eu vou estar replicando por data center, tá bom? Então, assim, nesse momento, eu vou, como eu falei para vocês, eu já tenho aqui um mapa compilado não, pronto, né, editado, que é o meu mapa por data center. Então, tá aqui todo o meu crush map, que eu já tinha extraído ele, né? E aqui tá toda a segmentação, ó, do meu data center, né, DCRS, que está dentro da sala lá do DCRS, o rack 1, e dentro dele está o Node 1. Vamos ver qual é o resultado disso? Vamos compilar, então, esse mapa novo, né? Então, vamos ver aqui já. Deixa eu cancelar isso aqui. Ah, e outro detalhe, tá, pessoal? Eu já deixei aqui para a gente fazer um teste também. O pessoal pergunta bastante sobre o HA, né, do Proxmox. Ele funciona muito bem e dá para usar também entre 2 ou mais data centers, né, sem problema nenhum. Então, a gente pode, por exemplo, ter esse node aqui dentro do data center lá de Santa Catarina, né? Ou vários nodes com HA configurado. Caso vai cair o data center inteiro lá, ele vai movimentar para outra região, né? Então, geralmente, quando você interconecta todos os data centers, né? Para prover alta disponibilidade, você já tem rede própria e vai lá e faz toda a interconexão, carrega a sua LAN ou sua rede pública entre regiões, sua máquina vai migrar para outra região, vai sair tudo funcionando. Beleza, vamos lá. A ideia então é o seguinte, mudar toda essa árvore aqui, né? Eu poderia escrever todo ele na mão aqui para vocês, mas não vou escrever porque eu estou de fato com pouco tempo, mas só queria dar uma visão geral aí. Como eu já tenho o meu Crush Map prontinho, tá, pessoal? Eu vou apenas compilar ele já está editado, né? Minhas máquinas estão ligadas ali, os meus containers. Então, agora eu vou fazer a compilação do meu Crush Map de DC aqui. Vou mandar o output dele lá para dentro do /tmp. Ok. Agora eu vou setar ele usando CFOSD set Crush Map. -i lá para nós fazer o inject dele, /tmp Crush Map. Ok. Olha só, pessoal, que legal. Nesse momento, eu já tenho toda uma segmentação, uma árvore toda já abaixo do raiz, né, dos meus data centers, sala, rack e abaixo o Node 1, né, do Data Center RS. Data Center Santa Catarina eu tenho o Node 3, São Paulo o Node 2. O que dá para fazer aqui, pessoal? Eu posso agora seguir botando hosts, tá? Nodes aqui, sem problema algum. Embora o peso lá de São Paulo deva ser ajustado, e ele vai ficar maior, o peso na questão do que a gente tem de armazenamento na barriga dos nodes, se eu ficar fora com 2 hosts lá, né, como vai estar proporcional, é óbvio que a escalabilidade ela tem que ser feita de forma uniforme, de forma paralela, né, para manter o paralelismo, mas assim, você não vai ter um problema em, por exemplo, cara, botei primeiro, já fiz São Paulo, aí estou mandando meu hardware para Santa Catarina e vou fazer Rio Grande do Sul. Se você tiver uma parada em meio a esse tempo, né, de conexão entre os data centers, você não vai ficar fora, né? Por quê? Porque o seu domínio de falha, ele passa a ser data center agora. Eu já fiz a alteração do meu domínio de falha lá no meu pool. Deixa eu ver aqui. Já estou com o meu domínio de falha lá na minha rule. Cadê minha rule aqui que eu já criei? Tá aqui, ó, do tipo data center, replicando aí. Beleza. Olha só, que interessante. A gente tinha um cluster ativo limpo e nesse momento a gente tem um cluster com alguns erros de PG. Ó. Alguns PGs não conseguiram se posicionar. Agora a gente vai ter que abrir esse mapa e ver o que pode ter de errado, tá, pessoal? Mas enfim,
Agora, contextualizando e voltando um pouquinho atrás, se a gente trabalhasse com réplicas separadas por host, a gente não poderia botar mais um nó lá na região na zona do Rio Grande do Sul, porque se a gente tivesse algum problema de falha, nós teríamos PGs dentro lá, PGs duplicados lá dentro, porque o meu domínio de falha é por host. Então, né, você ficaria totalmente fora. Você não pode ter a mesma réplica no mesmo host, essa é a condição, ok, a gente sabe, mas no meu caso, para segurança e para o meu disaster recovery, né, para a segurança do meu negócio, dos meus clientes, eu estou provendo uma redundância por data center agora. Então, eu já segmentei isso para fazer com que isso aconteça e o cara não vai ficar fora lá. Então, essa é a linha. Vamos ver agora o que está acontecendo, que a gente ficamos com erro. Vamos abrir o terminal, vamos dar uma olhada no nosso mapa. Vou editar lá o nosso mapa. Data Center, ok. No início do mapa aqui alguns tunables, algumas variáveis que são padrões, né? Que conforme o pessoal da Red Hat ia otimizando, né? Atualizando o algoritmo, né? Fazendo melhorias, algumas variáveis ficavam declaradas aqui, né? Eu costumo dizer, cara, não mexe se não for necessário, né? Tem que ter um entendimento de fato do que tu está fazendo para mexer no algoritmo, mexer na versão e como se trabalha, mas hoje não há muito a necessidade disso ser feito. Aqui, então, nos dispositivos eu tenho meus discos declarados, né? Os meus devices, o que tem hoje lá, no data center. Aqui a gente tem, então, os tipos que podem ser declarados, né? Para trabalhar aí com domínio de falha e organizar todo o posicionamento do meu dado. Agora a gente tem que ver o que está acontecendo, que a gente ficou com um cluster que não está totalmente ativo limpo. Eu estou achando que isso é peso, tá? Eu acho que é o peso, que é algum peso que ficou errado. Não faz nenhum sentido isso não ficar certo. Vamos ver. 062, aqui os pesos estão ok. Olha só, aqui o algoritmo utilizado é o Strahl 2, né, já é padrão, e o hash 0 é Jenkins 1, tá? Então, isso geralmente a gente não ajusta, como eu falei já para vocês. Versões mais antigas de Ceph existiam outros tunables lá, mas hoje o pessoal vem trabalhando, otimizando cada vez mais e a minha sugestão é não alterar isso se não for necessário, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui. Default, ó, tá aqui, ó. O meu problema tá aqui. O meu peso do RS tá diferente. E é por isso que eu não consegui ficar totalmente ativo limpo. Vamos ajustar esse peso, vamos compilar esse mapa de novo. Compilar ele aí. Vamos ver se ficou tudo certo. Aqui na árvore. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Vamos ver aqui. Ok, pessoal. Estamos com um cluster totalmente curado, né? Totalmente ativo, né? E limpo. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês que eu queria testar o HA ali com vocês entre essas regiões. Atualmente nós estamos lá na região de São Paulo. Eu vou dar um QM stop lá porque eu estou fazendo um nested para fazer esse laboratório aqui com vocês. Estou fazendo um nested, né, virtualização sobre virtualização. Olha só, já derrubei aqui a região de São Paulo. Vou ficar então com o data center fora, uma região inteira fora. Vamos ver se meu cluster vai parar. Não vai parar, tá tudo certo, tá um 3/2 aí, né? Se fosse 2/1 também não iria parar, porque eu teria uma réplica do meu dado em cada data center, né? Então, tá tudo certo, né? Seguiria funcionando e bombando aí. Olha só, já no meu summary aqui, o status já me trouxe, ó, você tá com um rack fora, né? Tá com uma sala fora, né?
um data center down e seguimos tocando ficha. Beleza? Olha só que importante, pessoal, a orçamentação e o paralelismo, quando se fala de réplica, de placement groups, quando você tem uma orçamentação correta e você perde um data center ou um host, quando você usa 3/2, você tem que ficar exatamente 33,333% fora, degradado. Isso é certo. Diferente disso, você está com pesos maiores, um cálculo errado de PG, seu cluster está desbalanceado. Então, isso aqui é certo, pessoal. Ó, 3 réplicas, botou para baixo um data center ou um nó, 33,333%. Tá tudo certo. Tá seguro. Tá lá, ainda tem 2 réplicas, uma mais outra, né? A sua, a própria réplica, o próprio dado e mais uma. Então, tá tudo legal, tá tudo certo até aí. Agora vamos só esperar o nosso HA, leva alguns segundos aí para a migração das máquinas ocorrerem, né? Então, a gente já vai aguardar isso aí. Esse cenário é um cenário que você consegue fazer a escalabilidade do seu ambiente, né? Você consegue escalar na horizontal, vamos dizer assim, tá? Você vai conseguir adicionar mais hosts, né? Não ficar engessado, porque geralmente, o que acontece? O pessoal não segmenta dessa forma aqui. Não vai lá, tem 3 data center e vai segmentar por host. É problema. Quando você tiver o quarto host, e caso esse quarto host fique no mesmo data center, você vai ter um problema. Você vai ficar fora. Vai ficar fora porque tem réplicas, mais de uma réplica no mesmo data center lá, entendeu? Então, se você, por exemplo, tem um 2/1, você já não consegue trabalhar. Você não vai conseguir funcionar adequadamente. Então, tem que segmentar dessa forma aqui. Isso aqui, pessoal, embora eu tinha falado em outro momento sobre as questões de alta disponibilidade e essa questão do disaster recovery, né, como eu falei, essa é uma estratégia de fazer disaster recovery, né? Essa é uma estratégia de você replicar dados. As pessoas acabam muitas vezes não entendendo dessa forma o formato de replicação, né, o comportamento, mas é uma estratégia. Porque você tem 3 data centers, seu domínio de falha é por data center. Você tem DR, cara. Isso daqui é DR com sincronismo em tempo real lá dos seus OSDs. Ok. Se você tem uma latência adequada, uma banda também proporcional para você trabalhar entre os data centers, não tem nenhum problema em você trabalhar assim, funciona super bem. Você estará super seguro, seu cliente vai funcionar super bem, tá? Olha só, já estamos aqui então com as máquinas, né? Lá os 2 containers nos 2 hosts, o HA já migrou essas máquinas e nesse momento a gente estaria com um data center fora, né? O data center está down lá e a gente está operando, né? Olha só, pessoal, um negócio que é bem interessante aqui, eu estava vendo, a gente está trabalhando com 3/2, né? A gente está degradado, é óbvio. Digamos que você teve um problema grave lá no seu data center e o seu data center sofreu uma catástrofe e você perdeu total aquele data center. O que você pode fazer? Se você deixar o cluster funcionando, assim como a gente está agora, ele vai, conforme a regra padrão, vai chegar um determinado tempo que ele vai marcar, né, isso já pré-definido lá nas configurações, que ele vai marcar esses discos aqui como out, né, e vai começar a reconstruir. Então ele vai ficar out aqui e vai reconstruir. O que dá para fazer quando você faz uma manutenção é habilitar o flag no out, tá, pessoal? Se você vai fazer uma manutenção que ela vai durar lá 3, 4 horas, marca o no out. Por quê? Porque nisso, quando você voltar ao host, ele simplesmente vai fazer o processo de peer lá do ESD, de peer de PG, perdão, e vai seguir funcionando o seu cluster, tá?
Se você deixar ele não fazer o no-out, né, você vai sofrer reconstrução e aí você vai ter uma penalidade aí, um problema de workload no seu, vai degradar seu ambiente. Então, assim, chamado também de modo de manutenção, né? Esse flag aqui ele é bacana utilizar, tá? Quando você vai fazer uma manutenção. Nesse caso aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, com o flag habilitado. Nesse caso aqui, como a gente está em laboratório, vou deixar, a gente ainda tem bastante tempo, em segundos ali, ele não vai começar a reconstrução, mas eu queria mostrar para vocês um negócio aqui também. Se eu quisesse, isso independente do meu domínio de falha, se eu quisesse fazer com que o meu pool atualmente, né, ficasse totalmente curado, eu poderia reduzir a réplica. A gente tem um 3/2, né? Eu poderia agora trabalhar com um formato 2/1, né? Vamos ver aqui se ele vai curar aí como a gente espera. Ok, nossa árvore está aqui. CFOSD, vamos listar os pools aqui. Ó, tem um pool de teste, então vamos lá. CFOSD, pool set, né? Vamos botar o nome do pool. Pool test size 2, ok? Temos um size 2. Agora, estamos definindo ele para 2. Eu já vou definir o min size dele para 1, ó. Min size 1. Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, já está mudando o comportamento do meu pool. Ele já me alertou aqui, ó. Você tem tá menor, né? Se tá menor que 30. Se tá menor que 30. Você tá menor que 28. O mínimo é 30 e a gente tá menor. Menor que 28. É isso aí. Tá. Olha só que interessante. O nosso cluster não vai ficar curado por causa da minha regra de esmagamento. Tá, pessoal? Então, assim, se eu quiser transformar isso e eliminar esse erro, vamos chamar aqui, que a gente tem em tela, a gente vai ter que mudar o nosso domínio de falha, né? Então, vamos lá. Vamos mudar nosso domínio de falha. Já tenho aqui, ó, acho, compilado um mapa. Map de host. Ok. Vamos mudar aí. A gente já reduziu réplica. Já viu que o dado ainda está íntegro lá, tá tudo certo. Agora vamos compilar o Crush Map de host. Vamos injetar ele para ver o comportamento do nosso cluster. Aí, vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. Ó, já está mudando o status aí do... Ó, beleza. Show de bola. Estamos ainda degradado, com 2 USDs fora. O que nós vamos fazer agora? Vou marcar esse cara como out. A gente não vai conseguir assim. Então, o que nós vamos fazer? Não vai deixar porque a gente não consegue operar nele. Aqui, beleza. CFOSD out USD.2. Marcamos como out USD.3. Olha aí. Ok, já está fazendo mais peer aí, né? A gente está trabalhando já com um 2/1, até para ele não ficar recriando réplica, né? Olha aí. Ok, beleza. Se eu tivesse deixado ele em 3/2, ele ia encher mais ainda o meu pool, entende? Como o intuito não era esse,
de fazer 3 réplicas ali, nem ia deixar. Ele nem ia conseguir pegar, tá, pessoal? Um estado de ativo limpo, porque eu tô só com 2 hosts agora, né? Tô só com 2 hosts. E então a gente não iria conseguir. Eu tive que alterar o domínio de falha, né? Para poder operar nesse formato aí. Então, eu tô reduzindo o meu cluster, né, nesse momento. Então, ele não ia deixar eu trabalhar, porque eu tenho 2 hosts e minha réplica seria 3, ele ia ficar degradado. Ó, ok. Agora, eu tenho réplica 2, tá tudo certo. Domínio de falha por host, ainda tenho 2 hosts. Ok. E agora? O que eu vou fazer? Vamos destruir ainda mais esse cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse node aqui, ó. A gente tem 2 réplicas. Vamos parar esse cara aqui. Esses 2 USDs. Já vamos marcar out eles. Vamos marcar out. Detalhe, né? As minhas máquinas estão rodando serviços ainda. As máquinas estão aqui. Ó. O dado está íntegro lá dentro. Nenhuma apresentou erro de I/O na tela, tá tudo certo. Olha aí. E agora? Se você pega esse cenário, o que você faz? Como que faz, cara? Eu tinha 6 discos, perdi já 4 aqui, fui. E agora? Beleza? Vamos ver o que a gente faz. O que a gente está degradado aqui? 50% degradado. Tá certo. Réplica 2 para 2 servidores, 50% degradado. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, para ficar curado? O negócio é ficar curado. Aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui, cara. Olha só que barbado. Vou fazer diferente. Eu vou mudar aqui o... Eu não vou estragar o meu mapinha. Eu vou baixar o mapa de crush atual. Então tá, vamos lá, um CFUSD, get crush map, -o, crush map. Agora eu vou descompilar ele. Ok. Vamos descompilar ele com uma saída em crush map. Ok. Vamos editar ele. Vou até o... Deixa eu fechar aqui. Rule. A rule que eu estou usando é essa daqui, da New Front, que pega discos SSD e HDD. Eu vou mudar ela então para USD. Vou compilar ela. Lá no mesmo caminho, né, para nós injetar ela. CFUSD set crush map -i/tmp, o meu novo mapa. Aí, ele tem que ficar verdinho agora, a gente já mudou o domínio de falha. Vamos ver o que vai acontecer. Agora já está me reduzindo. Vamos ver o que está acontecendo aí, ó. 20%. Vamos ver, tá trabalhando, tá? Tá bonitaço. Olha aí, pessoal, ó. De 3 nodes a 1 node. 4 discos fora. Meu dado ainda resiliente. Pool 2/1. Beleza. Tá tudo funcionando como esperado, né? Olha aí. Tá aí as nossas máquinas. Vamos ver aí se a gente...
Olha aí, pessoal, ó. Tudo funcionando bonitinho. Tá aí a máquina, ó, tocando ficha. Beleza. Funciona. Ok. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Deixar ele como estava, né? Porque a ideia nem era entrar tanto nesse tema assim. Vou destruir pela interface mesmo aqui, já para remover a chave. A gente ganha tempo. Remove o diretório. E vou reingressar tudo como estava. Beleza? Não tem rota, não vai deletar. Tá fora. Vou fazer o seguinte. A gente não... A gente vai ter que ligar igual o outro host. Eu vou ligar ele. Start. Mas eu poderia fazer tudo aqui, pessoal. Ó. Eu poderia deletar esses OSDs, todo aqui usando Ceph OSDRM, né? Depois eu poderia fazer que ele guarda, o Ceph guarda as chaves, né? Aqui, os monitors, quando você cria a chave, o key do SD, do cluster. Então eu teria que fazer então um destroy no SD por aqui, CFSDRM, e depois ir lá e remover a chave. Também tem outro formato de deletar, mas eu preferi deletar aí pela interface para ser mais rápido, tá? Vamos deixar do mesmo jeito que estava o nosso cluster. Eu vou marcar em esse... Ainda está subindo. Vou marcar em aquele disco ali, aqueles discos. Vamos ver a árvore aqui. Ok, já está up, já subiu os dois, nem vai precisar. Já tá, só tem que marcar ele como que ele tá out. Vamos ver aqui. Opa. Beleza. USD 2 e 3. 2 e 3. Ok. Aí, pessoal, 4 USDs já no cluster. O que nós vamos fazer agora? A gente destruiu uns USDs aqui desse nó. Vou pegar eles, o USDB e o SDC, né? Vamos preparar eles aí. Vamos zapear ele. Opa. SDB e SDC. Vamos fazer de novo. Ok, zapeamos ele para limpar geral. Vou fazer de dois jeitos aqui então. Ceph volume. Vou usar o Ceph volume aí para fazer o deploy deles. Vou usar o bat. Aí. E criar. Ok. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, já tá up lá. Agora o que a gente vai fazer? Olha só, Ceph volume, você tem diversas opções, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu usei o bat, né, que ele automatizou tudo para mim. Vou fazer diferente. Agora, para mostrar para vocês, eu vou fazer usando o preparo, né, que ele vai fazer o preparo lá, vai criar o LV, o VG, né, que é tudo, hoje é tudo LVM, né. Ó, pá. LVS, ó, tá aí, ele vai preparar tudo. Vamos fazer LVM, prepare, SDC. Não. Aí. Aqui. Data, menos data.
Aí, pessoal, ó, fazendo o preparo, ele tá já rodando tudo aqui. Já criou o SD, só que o que vai acontecer? Ele ficou down, ó. Esse aqui ele já não subiu automático. Embora ele fez o preparo, criou o diretório, mas não subiu ele. Então vamos ativar ele. Podemos ativar assim. Activate. Menos all. Aí. Ok. Ó, já tá up lá. Beleza. Agora a gente tem que acertar, ó, todo o propósito lá. Agora a gente está com domínio de falha por OSD. O que acontece nesse caso? Ele distribui réplicas por todos os OSDs, mas se a gente tiver talvez uma falha em um data center, a gente já vai ficar fora, com certeza, né? Vocês querem ver isso? Olha só. A gente tem um 2/1. Vamos desligar esse host aqui, para ver se a gente não vai ficar fora. Olha aí. Desligando ele. Está desligando aí no meu host. Algumas réplicas já vão, alguns PGs já vão alarmar aqui. Vamos ver. As minhas máquinas ainda estão funcionando. Ok. %. Vou olhar aqui meu domínio de falha. USD. Aqui. Beleza. Vamos no chão. USD. Alt. Ponto 2. E 3. Marquei como Alt o 2 e o 3. Domínio de falha por OSD, né, pessoal? Então, como eu falei, a gente teria no mesmo host PGs, e aí a gente tem 2 OSDs e a gente já sofreu o problema aí. Vamos perder dados, ó. Já era, tá? Ó, última ação 3 e 2. Estamos ferrados. Já vamos ter problema em parte do cluster, umas máquinas corrompidas aí. Já era, pessoal. Perdeu dados, tá? Então, assim, só para exemplificar para vocês e mostrar essa questão do domínio de falha, eu vou ligar de novo lá o meu host e vou finalizar aí com o meu crash map lá ajustado, tá? Tá? Vou compilar o meu mapa. Ele está aqui no Node 1. Vamos usar Crush Tool. Descer. É isso aí. Output para TMP. Crash Map. Ok. Vamos setar, vamos injetar ela lá. Set Crush Map. -i, TMP, Crush Map. Aí. Ok. Ok. Ó, já temos um data center. 3 data centers. Porque a gente agora, nós não vamos conseguir pegar quórum. Por causa do meu domínio de falha. Não, vou, porque eu já setei ele lá, já ajustei ele por data center.
Tudo certo, tudo up. Ok, só falta pegar o 2 e o 3. USD. USD.2. USD.3. Vamos ver se ele vai pegar um ativo limpo aí. Vamos revisar o nosso... Ok, tudo certo. Beleza. Ok, tudo ficando certo. Ok. Então, estamos aí, temos um data center com domínio de falha, 3 data centers, né? Um cluster com domínio de falha por data center, em diferentes regiões. E espero que tenha dado para entender aí, né, pessoal, um pouco aí sobre essa questão essa lógica de posicionamento de dados e quais são as possibilidades da gente fazer, né? Se a gente tivesse também camada de cache tier distribuída entre esses data centers, afinidade primária, enfim, tudo funcionaria 100%, tá? Então, sim, tem que ter bastante cuidado nas rules, né, na regra de esmagamento, né, e ter um entendimento aí do crush map, aí de como segmentar ele para não ter perda de dados. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.